Globalização e localização. Toda vez que a gente insere uma nova tecnologia na nossa sociedade, a gente experimenta esse dualismo. Ela tem tanto um efeito de universalizar a nossa sociedade, ou globalizar, como é um termo mais utilizado popularmente, quanto de localizar, de particularizar também. Os dois efeitos acontecem ao mesmo tempo e são causados por tecnologias. Então, quando eu digo que ela universaliza e globaliza, é que ela tende a mexer com a nossa identidade, nos transformando, vamos dizer assim, em seres mais padronizados. Isso acontece por conta da veiculação das pessoas, por tecnologias de transporte, de um modo geral, que fazem com que ela tenha um contato com outras realidades, e quando elas voltam para casa, elas trazem essa informação e essas realidades para os locais também, mas muito por conta das mídias de comunicação, sem dúvida, que vão colocar em tempo real a informação na sua casa, sobre o mundo inteiro, o que está acontecendo no mundo inteiro. E você sendo afetado por estas informações e experiências, você começa a ser afetado na sua própria identidade. Você começa a se identificar com aquelas pessoas, com aqueles acontecimentos, com aqueles lugares que estão distantes fisicamente, mas estão presentes no seu imaginário cotidianamente. Então isso vai te tornando um cidadão mais universal, mais global, vai criando um vocabulário que todo mundo entende. Isso acontece com produtos também, não só com a informação, né? A palavra Apple, por exemplo, é uma palavra inglesa que na sua tradução literal significa maçã, mas que tem um significado universal no mundo inteiro ligado à tecnologia, que é inovação, que é alto padrão, né? Então, estes elementos vão criando, vamos dizer assim, uma versão da sua identidade um pouco mais global. Mas, ao mesmo tempo, ela também reforça a identidade local, uma vez que as pessoas, quando vão percebendo que o global está invadindo, elas começam a ter um movimento de defesa da identidade local, né? Um reforço do que é importante em ser local. Especialmente você encontra isso nas pessoas mais velhas, quando são confrontadas com essa identidade um pouco mais universalizada dos novos, porque eles estão tentando defender aquilo que eles são, né? Eles se sentem invadidos. Então começam a reforçar a importância da tradição, dos valores locais, a importância de ser quem eles são, e não o que está vindo, vamos dizer assim, né? Que é o que é ruim. Então, nesse sentido, a gente vê esses dois reforços ao mesmo tempo, tanto do global quanto do local. O local muito pelo movimento mais tradicionalista de preservação da identidade, e quando ele é transformado de vez, você vai ver um sentimento nostálgico, que é o de querer recuperar uma identidade que está lá no passado, né? Você vê isso acontecer quando as pessoas falam: a gente tem que recuperar o tempo antigo, onde as coisas eram melhores, onde tudo era bom. É um movimento nostálgico de recuperar uma tradição que está se perdendo pelo movimento da padronização global, né? É bastante curioso a gente ver isso também com relação a, por exemplo, o time de futebol. Antigamente, o brasileiro, de um modo geral, né, e eu me incluo aí, nós nos identificávamos com times locais, com times nacionais, se muito. Então, se na tua cidade você tinha um time bom, provavelmente você ia se identificar e torcer por esse time. Se não tivesse, provavelmente você ia torcer para algum time de uma grande capital brasileira, de São Paulo, do Rio, ou de Belo Horizonte, Salvador, enfim. Mas o que acontece agora é que a gente vê, pela primeira vez, a criançada, a molecada começando a torcer para times estrangeiros. Então você percebe a globalização afetando. O cara torce para o Real Madrid, não torce mais para o Flamengo. Tá, até tenho uma simpatia pelo Flamengo, mas eu torço mais para o Real Madrid. E muito por conta dos jogadores brasileiros também estarem por lá, né? Isso também ajuda, é verdade. Mas também é um efeito da globalização e da padronização. Então, ele não perde a identidade local no sentido de que ele continua torcendo por futebol, que é uma coisa da cultura brasileira, mas ele perde o vínculo com os times locais e passa a torcer para times globais. E isso vai afetando a identidade dele também.
E à medida que a mídia vai acelerando, isso vai acontecendo cada vez mais rápido, globalização e localização. E no final das contas, acaba que a mudança prevalece. Então ela acaba transformando sim o local. O local tende a ter um movimento de reter a essência da cultura, mas ela sem dúvida é transformada. Então a gente continua gostando de futebol, mas passa a torcer para times como o Real Madrid. Esse é o quarto dualismo tecnológico. Obrigado.